Pronto. Oi, gente. Que bom que vocês voltaram. No meio da conversa. Oi, Cristina. João, Jorge, Lúcia, Pi. Vamos lá, Lúcia. Tá entrando, tá entrando. Paramos em Hamburgo. Voltamos. Vamos lá. Oi, Rafa. Hélio tá aí. Quem estava assistindo a gente era o Guilherme Jorge, não sei se voltou. Hélio Pessoa, Filipinho, Oi, Guga Padilha, Bebel Aragão. Uma galera, Lúcia, uma galera. Mas vamos, então. Paramos em Hamburgo. Então, Hamburgo eu fui eh, duas vezes. Eu fui em 69, né, no ano seguinte das Olimpíadas. Estava fazendo as giras junto com o Neco, sempre estava fazendo todas as giras, era sempre junto com o Neco. E era perto de Arres, não sei se era Hamburgo e Arres, Arres, Hamburgo, não me lembro. E Neco aí, sempre conduzindo o hipismo brasileiro na Europa, né? ah, Desde sempre, né? é, Incrível. chegava lá e Neco. É. Ele ancorava, né, as pessoas e botava para o mundo, né? Quantos cavaleiros, né, não Não, lutaram com realmente, ele, não, enfim. os toques que ele te dá, os detalhes, assim, resolvia seus problemas assim num piscar de Uhum. olhos. Tac. Você ficava ali lutando, agora isso, aquilo, ele te dava, não, faz não sei o quê. Pronto. Mas, Antônio, oi, Antônio. Ah, mas então, aí Hamburgo, eu fui no primeiro ano, e esse meu cavalo, quando eu vi ele com a Janu saltando em Arren, antes de comprar, Arren tinha um uhum. Pullman, aquele que você salta, desce, e Sei, depois sobe de novo, sai coisa, né? Aquele obstáculo fechado. sei, mas E não tem ele mais, né? não tem mais, mas antigamente tinha o Pullman lá dentro Sei. do Hamburgo tem, né? Hamburgo, Riksted, né? é, mas tinha um desses lá em Arren e esse meu cavalo refugou com ela, sabe, lá. Sei. E no ano E seguinte, você? quando eu fui a Arren, a Hamburgo, no Pullman, exatamente, eu prestei atenção e dava um apoiozinho ali maior. Então, os Aham. dois anos que eu fui a Hamburgo, o primeiro Você ano eu fez fiz aula falta. na entrada e na saída do Pullman, e no ano seguinte eu fiz falta na entrada do Pullman. Fiquei em quarto no Derby de Hamburgo. No outro ano fiquei em nono. Entendi. Mas, Pô, mas quarto e nono também não tá é, ruim, né? mas também era um concurso, um espetáculo de saltar e depois aqueles obstáculos de ferro, aquele duplo de vara seca. Aquilo, nossa, aquilo era arrepiante você saltar aquilo ali. A varinha pendurada lá em cima, assim, sabe, com aquele buraco embaixo. E Que loucura. a, Ah, a, a banqueta não dá nem tempo, porque você chega lá em cima, salta, é o seu cachorro que está aí, é. e está enfesado. Para. Daqui a pouco ele para. Mas a banqueta não dá nem tempo de você pensar em nada, porque quando você sobe e Já tem começa que a chegar lá resolver, em né? cima, tem um obstáculo lá em cima, que você salta. Não é grande, mas o carro dá um pulo nele. Quando você desce dele, você já está na boca da descida, né? Dá tempo só de você dar Entendi. uma segurada e depois a técnica, sempre o Neco dizia, que você não deixa chegar o cavalo até embaixo Não pode. da. Não deixa o cavalo chegar até o final da descida. Lá pela metade, você já dá uma empurrada nele para ele pular para baixo e dar mais um Nossa, lance e nunca saltar ia aquele conseguir fazer pedestal isso. lá na frente. Então, caramba, ele tá furioso. Ele quer brincar, daqui a pouco ele cansa. Daqui a pouco aparece alguém para me salvar. É, esse negócio deve ser dificílimo, né? Eu fico vendo esses caras saltar, eu nunca ia conseguir. Nunca ia conseguir. Bom, mas e aí, o que você fez? Me conta.
Aí o Não, seu cavalo, ele não, nem ameaçou refugar. o que é? Não, não, O, não, né? mas fez a falta, né? Eu fiz a falta Hum, no ano, eu fiz na entrada e na saída, e no putz, outro ano eu fiz 4 pontos na entrada, porque eu sempre tomava um entendi. pouco de cuidado para ele É, não fazer nada ali, né? E o resto passava bem tudo. A do que banqueta maravilha. descia bem e tudo, mas isso não dá nem de pensar muito. Você cai ali, já desce, já está Nossa, descendo. e é muito íngreme aquilo, não é, Lúcia? Aquela banqueta de Hamburgo não é muito íngreme, É ruim muito. quando você vai ver a pista, ela ainda está novinha, assim, sabe, sem estar usada, então tá aquela Uma grama assim, parede, uma bem íngreme. parede. Mas depois, quando começa a ir descendo, vai começando a fazer um caminho ali e fica um Sei, pouco melhor. Mas, de qualquer maneira, entendi. é Ah, uma e descida. aí depois de Hamburgo, para onde vocês foram? E como é que é? E quando é que você volta para o Brasil? Como é que é essa volta para o Brasil? Bom, depois eu voltei o terceiro ano, né? E aí meus pais já estavam começando a querer ir lá me buscar de volta, né? Aliás, a minha mãe foi. A minha mãe foi no terceiro ano, é porque eles não foram lá, eles não me viram saltar Não lá. tinham ido. Sei, Não, e minha mãe foi passar um tempo lá comigo, e já também para me convencer de voltar e tal. E foi até engraçado que eu estava na Holanda, na casa de uma holandesa, com meu cavalo, esperando algum concurso, e mamãe ia chegar no aeroporto e eu fui de carro para buscar ela. E eu fui sem o tostão e a gasolina assim na conta. E quando eu cheguei lá, que dela? Não apareceu, não chegava, não chegava, e não chegou. E eu tive que voltar para o lugar onde eu estava morando, sem o tostão e a gasolina, assim, na conta. Voltei morrendo de medo. nossa. E Aconteceu isso aconteceu comigo que também. uma irmã minha teve um acidente e ela não Não pôde embarcou. ir. É. E Entendi. aí ela veio depois e o tempo que E aí descarregou de volta. o tempo que ela pôde ficar lá, ela não teve nenhum concurso nessa época, a gente viajou por ali um pouco e tudo e voltou. Sei. E não, eu já estava, sabe? Eu também, para mim já, eu não pretendia continuar a minha vida lá e eu não tinha na minha cabeça de ser profissional no hipismo. Aquele tempo a Por gente era quê? amador, eu sempre montei, não tinha, acho que eu não existia, não sei, eu não pensava, bom, quando acabar eu ia voltar na faculdade, eu ia trabalhar, mas não ser profissional de dar aula e tudo. Então, quando eu voltei da Europa, eu vendi meu cavalo e E você vendeu bem ele lá? não, quando eu voltei, eu deixei o meu cavalo com alfinete, porque quando eu comecei a que eu queria vender o cavalo que eu ia embora, mas eu ainda queria fazer os últimos concursos que eu queria ir, que eu não tinha ido ainda, sabe? Aí uma pessoa me ligou e tudo e perguntou, mas eu dizia, mas eu não quero saltar não sei quantos concursos ainda, depois eu vou vender só depois. E aí é claro que eu não vendi, né? E aí eu deixei o Aham. cavalo Não, com é, tem que alfinete, vender na hora que. Na hora. Ah, ele ficou uns 6 meses com o cavalo e depois ele vendeu o cavalo para um português. E, e aí eu aqui no Brasil, e eu você não pensei, tinha bom, vontade de trazer ele para o Brasil, não, para saltar aqui com não, você? você sabe por quê? Eu achei assim, que foi um sonho que eu tive na minha vida, que eu queria poder ir lá saltar e fazer esses concursos todos. E eu aqui no Brasil, quando eu montava, eu era super assim, a minha cabeça, eu andava de antolhos, só pensando nos concursos, fim de semana, não era muito de festa, de não sei o quê, porque estava sempre só com aquilo na cabeça, sabe? Eu já E, ouvi essa história também em algum lugar. eu pensando também, e eu pensando sempre nos concursos da Europa, que era um sonho que eu tinha, Sei. maravilhosa, filmes, as histórias que a gente viu e tudo. Então, depois que eu Uhum. consegui ir lá e sentir se eu era boa, se eu era mais ou menos, ou qual era o meu lugar dentro do esporte, e
eu me dei por satisfeita e achei que a minha vida não podia continuar sendo assim, um E o mar de fato rosas, de, ficar e o saltando fato de cavalo na ter, Europa, né? sim, mas o fato de ter descoberto que você era boa, que você podia competir com os outros de igual para igual, que você estava lá no Olimpo do esporte, não te deu vontade de continuar? Mas para você fazer isso, você tinha que largar realmente, definitivamente a sua vida aqui. Você tem um esquema lá, ter grana para fazer, ter não sei quantos cavalos, acompanhar aquilo tudo. Você é profissional, montando cavalo para alguém, tudo isso. Isso não cabia na minha cabeça naquele tempo. Eu fiz aquilo Sei. por esporte que eu gostava. E aí eu voltei, tanto que eu voltei para cá e disse, bom, agora acabou, eu vou fazer outra coisa na minha vida. E aí O quê? fiz cursinho, não deixei a minha faculdade, fiz cursinho de opção de besteiras, básico de administração, é, organização e método, de não sei o quê, estenotipia, uma opção de besteiras. Até que um dia trabalhei em Niterói, ia de barca para Niterói e voltava todo dia. E Trabalhou em quê? até que um dia encontrei uma Você trabalhou em quê? Eletronorte, Sei, organização e método, OIM, num curso que eu fiz. não sei. Aí um dia eu estou andando na rua e encontro com o Marcelo Pereira. E aí ele Ah, pensou, Lúcia, vamos fazer uma escola lá nas antigas cocheiras do Peixoto de Castro, que não estão mais sendo usadas, que eram do lado de fora do Jockey. Ali, você deve lembrar, né, onde é que era ali. Tinha sim, na cocheira esquina ali dos Paula da. Machado, dos Paula Machado de Uhum. um lado e do Peixoto de Castro do outro. E eles não usavam mais aquilo. E o Marcelo era muito amigo deles e tudo. E tinha um outro amigo que também tinha umas filhas que estavam começando a montar e também trabalhava lá no grupo Peixoto de Castro. Então, eles organizaram lá da gente usar aquele lugar para fazer uma escola. Então, botamos só uma grade em volta e a pista era mínima, era assim, sei lá, 30 por 40, uma coisa assim, E, e na e, volta toda tinha cocheira. sei. E E aí não tinha escola na Hípica, não, nessa época? tinha, 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 mas foi todo sempre mundo. teve, E sempre todo mundo foi teve. montar com você. Foi todo mundo. E aí nasceu o paddock, né? Eu tinha voltado da Europa, né? Estava cheia de ideias e com aquilo fresquinho na minha cabeça e Entendi. assim. Aí eu arrumamos um material. E o Marcelo também queria fazer uma coisa bacana e tudo. Então, trouxemos o material todo para a escola da Argentina, as celinha pequena para as crianças e tudo. Que legal. E fizemos uma selaria, tinha um espaço grande, eu fiz uma selaria bacana com um móvel no meio, assim, que você botava a cela em cima para limpar, porque quando Sei. chovia, a gente ensinava eles a limpar o material, mostrava como é que eram as cabeçadas, o nome das coisas todas, e depois fazia limpar aquilo tudo. E, e aí, mas aí isso E, funcionou durante uns 2 anos e meio, mas porque mesmo assim você formou um monte de cavaleiros, né? Fala aí os cavaleiros que passaram pelo paddock. foi muita gente. Eu tinha assim, tinha uns sei lá, 130, 140 alunos assim. Começava, Nossa. era o dia inteiro, e E com que aí idades eles tinham? Podia, a tinha, partir de que idade? olha, tinha uma aula Tinha de criança manhã, pequena? tinha às 8 horas da manhã, que era o pessoal que ia lá antes de ir para o trabalho, os mais Aham, velhos. Assim. aham. Depois tinha umas crianças 9, não sei o quê. Depois às 10, 11 horas já meninas mais velhas e tal. Depois de tarde também todo o pessoal menor e tudo. E aí eu comprei os cavalos em Petrópolis, em Pois Teresópolis, é, isso que Pangaré. eu ia falar. Tinha cavalos? A O gente paddock comprou, oferecia cavalos. tinha os cavalos da escola. Eu tinha um Sei. outro cavalo da hípica, assim, mais velho, eu tinha um cavalo de adestramento chamado Beduíno, me lembrei o nome dele, pretinho, que era ótimo para dar aula. E, e tinha uma quantidade de cavalos lá. E, Sei. e aí montou o E quem Vini que passou por lá? Fala aí, a Marco galera. Batista.
Vinícius, Marco Vinícius, Batista. Marco Batista, Guga, Pa- Padilha, Paula, irmã Paula dele. Padilha, que estava aqui. Estava aí. Tava, Estava. Não sei se a, ainda está. Maçangana, Silvia, Silvia, Silvinha Silvia. Braga, Silvinha, uma prima dela também que montava lá. Nossa, era muita gente. Muita gente. Legal. E aí, por que que... Ah, porque acabou porque venderam... Aí formou aquele grupo e era super gostoso. A gente fazia a gincana, eu fazia a gincana 2 vezes por ano, sabe? Enchia de gente lá para ver, o lugar era pequeno. Eu acho que eu tenho uma fotografia no meu Instagram, tenho 2 fotografias da escola. E a gente fazia essas gincanas e aí quando terminou, ficou aquele pessoal todo assim desesperado, vou para onde, não sei o quê. Aí começaram, você vem dar aula na IPCA e tudo. E eu ainda um pouco com aquele negócio de ser profissional, Vamos porque eu não explicar para as tinha, pessoas que acabou... Vamos explicar para as pessoas que acabou porque eles venderam um terreno para construir um prédio, né? Que fizeram está lá até hoje. isso. Foi. Então, e aí E aí, minha todo mundo te mãe, chamando para sabe, dar disse, aula na olha, Hípica. se é isso que você faz, que você gosta e tudo isso, e que vai dar aula, vai ser profissional disso. E E o Antônio, já chegou na sua vida nesse momento? não, ele estava na Europa. Estava na Ele estava Europa. na Europa. Porque ele foi para a Europa antes de mim. Ele foi, não sei, em 63, 64, assim. E ficou um tempão lá. E, e ficou, ele casou lá e tudo, né? Benoit, filho dele, que mora lá, Uhum, né? E, uhum. e depois ele voltou, depois a gente chega depois nisso. Aí então, Tá, então vai. Aí você chegou na Hípica para... Foi convidada para dar aula na Hípica. Para continuar dando aula para essas não, pessoas na aí eu Hípica, fui, né? eu fui dar aula porque tem alguns até já estavam começando a querer ter seu cavalo, tudo. O Maneco Sei, ali Pinto, por exemplo, foi um dos sei. primeiros que comprou cavalo. E então a turma já estava comprando seus cavalos e eu dava aula para eles lá. Ah, Aham. e, e aí fui fazendo esse grupo assim lá, e aí eu dava aula de manhã até de noite, nossa, muita E, aula. e aí você Eu parou de competir. Nesse momento. não montei mais, eu dava só aula, trabalhava os cavalos, saltava assim, sempre saltava com eles e tudo, mas prova eu não fiz mais, porque eu fiquei só nisso mesmo. Entendi, Fui, entendi. fui E fazer ficou. prova muito, uma vez ou outra, assim, teve um cavalo que eu tive que saltar que não estava muito bom, foi aquele Bom Retour, que era do Ney Bogossian. Eu Sei, me montei lembro, isso ele é do meu durante um tempo. tempo, aquele Castanho escuro de frente aberta, né? alazão, não, é alazão, bonito, cavalo lindo. Alazão. Alazão? O Eu não cavalo me lembro. dele era um castanho escuro de frente aberta, esse era o cavalo É. que ele saltava. O cavalo que ele saltava, Bonjour, que Ah, ele saltava. bonjour. O cavalo que ele Confundi. É. saltava. Depois ele comprou um outro cavalo. Depois eu tive os 2 filhos. Não, eu tive a Carol. Não, calma, e o Antônio? Como é que chegou o Antônio? Ah, o, depois do paddock que eu comecei a dar aula, aí o Antônio separou lá na Europa. E o Antônio, de vez em quando, ele vinha aqui no Brasil, ainda casado, ele vinha aqui no Brasil. A Ah, dona Vera me ligava e dizia, Lúcia, o Antônio está aqui, sai com ele, porque o Antônio já estava morando lá um tempão na Europa, né? porque não tinha amigos, né? Tava Então, o desenturmado. pessoal da turma dele já não estava mais na IPA, estava todo mundo Sei, trabalhando, né? Carvalhinho foi sei. fazer coisa, o outro estava, né, cada um já fazendo outras coisas. E a gente era, e o Antônio, a gente sempre foi muito amigo e tudo, e Dona Vera também, né? Convivia com ela direto. Aí, quando o Antônio vinha aqui, Dona Vera Alegria, né? Para quem não sabe, Dona Vera Alegria, mãe a do mãe do Antônio. Antônio, né? Ela me ligava e dizia, Antônio está aí, tudo. Então a gente saía e tal, ele contava as histórias dele lá da Europa, tudo isso. Sei. E aí depois ele separou. E aí quando Aham. ele veio, aí ele começou.
a, aí nós saímos e ele começou a dar em cima de mim, não sei o quê. Eu disse, não, mas Antônio, não dá, a gente é muito amigo e tal. Foi indo, acabamos namorando, casando, E aí assim no tiveram mesmo dois ano, filhos. sabe? Ah, entendi, foi rápido. Aí, não, aí fiquei, continuei, aí ele veio para o Brasil, né? Aí, porque ele morava lá, tinha as coisas todas dele lá. Ele resolveu então voltar para o Brasil. Ih, congelou. Tá voltando. Ai, 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 ai. Fui eu que congelei, gente, ou foi ela? Alguém congelou. Ah, pronto, agora já Quem voltou, congelou, né? você ou fui eu? Fui eu. É que eu mexi aqui para botar o celular. Ah, tá. E Então, peraí. Então, o Antônio separou, voltou pro Brasil, e aí vocês namoraram e casaram em um ano. é, Já se conheciam, já não, né? Já eram amigos. não Que tinha nada. legal. E aí, É, e, daí eu fiquei uns 5 anos. Eu ainda estava dando muita aula e tudo, e até que eu cheguei, bom, agora eu já estava com, sei lá, a Carolina nasceu, eu tinha uns 34 para 35. eu me lembro bem da Carolina pequena. Eu acho que eu tinha aula com você nessa época. E quando foi que eu montei os cavalos do Dr. Roberto Que Marinho? ano que a Carolina nasceu, hein? 80 e poucos, né? É, 81, acho. E ela já tinha nascido, porque eu me lembro do Dr. Roberto falar, quando ele me chamou para trabalhar os cavalos dele, ele falou, mas você não vai ter mais filho, não, né? Porque, Sabia de nada. mas, E aí você falou, mas aí, não, doutor Roberto, não, vou só montar agora. não, mas realmente, nesse tempo que eu fiquei montando lá os cavalos dele, eu não Você não tive. Então, teve. tem um espaço entre a Carolina e o André de 5 anos. É muito Quatro, tempo. É. 4 anos. Porque Aham, o André nasceu, eu fiz 40 anos um mês depois. sei. E aí você montou a escola do doutor Roberto e só para Esse, treinar. esses E você dava cavalos aula dele. para ele também? Não, essa época o João dava aula para Isso ele. que eu ia perguntar. Pois é, e o João e o Vinícius e... Vinícius não, mas... O João, Marco Batista, né? eles foram depois, sabe? Sei. Porque depois é que eles ficaram com os cavalos e, claro, teve a Miss Globo, não sei o que, foi depois. Eu peguei mais no começo. Lembra do Felipe É, Demerron? Você congelou. lógico. É. Então, o Felipe Demerron Ainda? foi assim, mais no começo. Voltei? Tá, tá. Pois Não. é, não me lembro. Tá bom. Tá Tá. então, aí eu comecei a montar, eu comecei a montar o Príncipe Negro. Você está Aham. congelada. Eu vou sair. Não. Voltei? Voltou. Tá. Fui pro 4G E para aí ver se eu, melhora. Ah, e aí, e aí eu comecei a montar o Príncipe Negro, que era um cavalo, ele era americano, lindo, negro mesmo. uhum. E, e ele não estava indo muito bem. E aí eu me lembro que o tamborete me chamou para montar ele. Tinha chovido, a pista estava encharcada. E ele armou uns negócios altos assim. Então salta aqui com esse cavalo, não sei o quê. E eu peguei e falei, tem que ir para o outro lado, né? Aí saltei aquele negócio todo naquela pista horrível, alto, sabe? E o cavalo andava refugando, sabe? Então, Sei. e aí ele saltou bem aquilo tudo. E eu sei que aí eu acabei ficando montando o Príncipe Negro. Eu comecei a montar, por causa do Príncipe Negro, eu comecei a montar ele.
E aí Hum, depois, não lembro, acho que o João foi para a Europa, alguma coisa assim, não sei que acabei que eu fiquei montando After Midnight, é isso mesmo, Zeca. Estou vendo aqui. o povo Era sabe lindo ele, né? tudo, né? É. Eu Ele me era lembro dele lindo, também. nossa senhora, não, é muito bonito. Ele sabia que ele era bonito, né? Porque ele entrava na pista, às vezes ele parava assim, botava a orelha, ficava olhando assim um barco lá na lagoa, sabe? Ele ficava Ah, tático sei. assim, olhando aquilo. Só fazendo pose. É. Aham. E E aí você ficou competindo com o Príncipe Negro, eu saltava aqui na hípica só, né? Não ia para outro sim, lugar. E aí e depois dava aula para os seus alunos. não, não dava mais. Nesse tempo que eu montei os Ah, não cavalos dava mais. dele, era só os cavalos dele, né? Mas ele tinha Só assim, montava para ele, uns oito, exclusividade. uns 8 cavalos, sei lá, 6, 8 cavalos. Entendi. E, João pois é, está perguntando o Machalão. pois é, quem que é Machalon? O Machalão foi o cavalo que eu comprei na Argentina, puro sangue, bonito cavalo, e ele montou o cavalo para mim. Foi ótimo. O João me O ajudou João. bastante. João Sei. Aragão, é. Alguém pediu para falar do Polaris e Mabruque. Em que É, momento que foram? foram, deixa eu ver aqui. Eu não tenho momento que foi. Mas foi. O Polaris foi assim. Eu peguei ele novo, com uns 5 anos. Quando você voltou da Europa, é isso? Não, foi antes. Não, isso tudo foi antes. O cavalo meu Antes eu da só Europa. tive antes de ir para a Europa. Depois eu nunca mais tive Entendi. nenhum cavalo. Eu montei cavalo de aluno, o cavalo do Dr. Roberto, e o resto, isso tudo foi antes. Sei. Lolo Júdice, a Lolo montou ficou com uma Brook, Pois é. Eu acho que né? foi ela que perguntou. É. E aí Sabe, você ficou dando. uma outra coisa que eu não falei foi da Rita, porque a Rita veio montar na Hum, Europa no último ano que eu estava lá. Foi ela e o Eduardo Cruz. E a sei. Rita comprou um cavalo, que era de uma italiana. O cavalo não era assim, ela não deu a maior sorte do mundo. O cavalo saltava, aquilo tudo, ela saltou em Arren, tudo isso. Mas era um cavalo Uhum. que fazia uma faltinha daqui, chamava Pachá B, ela chamava de Pachá Bosta. O jeito dela, né? Então, em Arren, e como estava eu e ela saltando lá, e o Neco, a gente teve que soltar Uhum. a prova das nações. E Olha que bacana. tinha um tempo que era um problema esse negócio das provas das nações lá na Europa, porque Por quê? quando eu juntava brasileiro querendo ir no mesmo concurso, quando era um concurso internacional oficial que tinha prova das nações, você era obrigada a saltar a prova das nações. Assaltar. Às vezes, né, Uhum. o cara estava com o super cavalo e ia ter que saltar com uns outros lá que apareceram para saltar um cavalo Sei. não era muito bom e você tem que saltar com fazer a prova de equipe, né? Mas aí estava eu e a Rita lá, nós duas, e o Neco saltou também, né? Nós Uhum. ficamos em quarto lugar. Eu E o fiz Neco assim. que cavalo? Com que E cavalo? o Neco não estava com um cavalo muito bom. Acho que ele estava com Ah, uma égua que chamava Brasiliana. Mas nós duas fomos bem direitinho, fizemos assim, acho que eu fiz 0,4 ou 4,4, ela fez 4,8, alguma coisa assim. A gente foi em sei. quarto na prova de equipe. Beleza. Foi bom. Ou seja, vocês duas carregaram o Neco nas costas. Imagina se ele estiver ouvindo isso aí, vai achar muito engraçado. Mas a Então, Rita era uma ah, super amazona, né? Todo Amazônia, mundo conheceu sim. ela. Eu queria falar agora, Lúcia, do Paddock Condomínio. Como é que surge o Paddock Condomínio Equestre? Porque, Uhum. para quem não sabe, quem fundou o Paddock, o famoso Paddock lá de Pedro do Rio da Serra, foi a Lúcia e o Antônio, né? Conta aí, Lúcia. Então, eu e o Antônio, a gente tinha sempre vontade de ter um manejo para a gente ter cavalo, para trabalhar, para vender e tudo, né? Então, Antônio procurou um tempo, um lugar, a gente sabia exatamente o que estava querendo. Era um, era um lugar que fosse perto da estrada, que assim, a pessoa não tivesse que andar para caramba até chegar
lugar para vir Aham. experimentar um cavalo lá em casa, qualquer coisa assim. Então encontramos esse lugar lá, que é bem perto da estrada até. E, e aí o Antônio comprou, é um vale, e a gente comprou uma metade desse vale. O cara estava vendendo exatamente essa metade. E, e aí começamos a fazer a obra lá. E aí, o que E vocês nesse fizeram? tempo O que que tinha? a gente tinha Tinha muitos alguma alunos. coisa lá? Não, não tinha Hã? nada, nada. Era um Nada. mato puro, meio água, assim, porque como era um vale meio encharcado, assim, no lugar onde é a pista, era bem encharcado. A gente teve que fazer muita manilha ali embaixo, foi um trabalho enorme, sabe? Tinha gente que ia lá e dizia, vocês não vão conseguir fazer isso, não sei o quê, vai ser muito difícil e tudo. Sei. Mas E deu. aí vocês fizeram uma casa, uma Fiz, sede. fiz uma casinha pequenininha, assim, na entrada, que era, assim, 2 quartos, e a sala e a cozinha junto, e isso durou um bom tempo. E eu me lembro que a Carolina era pequena e já montava um pouco, já tinha uma turma assim que montava, era a Carolina, a Cota, a Bebel Mascarenhas, e uma turma grande para lá, dormia todo mundo lá naquelas camas beliche, não sei o que, aquela confusão, e se divertiam muito lá nesse começo da obra e tudo isso. E E a sede E aí, meu pai, que sempre me acompanhou demais nessa vida toda de cavalo, sabe? sempre te Inclusive, deu até força. eu tinha pensado de falar dele até desde o começo, porque quando eu comecei a montar, ele sempre me acompanhava, sempre estava me ajudando a mudar de cavalo para cada categoria que eu ia Sei. subindo e cada cavalo que eu estava necessitando. Ele nunca saltou. Ele montava para passear e tudo, mas nunca saltou. Mas como ele estava sempre acompanhado, quando eu chegava em casa, ele sempre dizia: você correu muito. Uma coisa que ele sempre me dizia: você correu mais do que o cavalo naquela prova cronômetro, sabe? Estava correndo na Sei. frente do cavalo, por isso você fez a falta. E sempre tinha umas dicas para me dar que eram ótimas. Sei que legal. E aí, depois, quando eu quis ir para a Europa, por exemplo, no meu tempo, antigamente, a pessoa só saía do Rio de Janeiro para ir para um colégio na Inglaterra, para Sim. estudar, para não sei o Na quê. Suíça? Não saía daqui para ficar solta lá, como eu fiquei Claro. no meio, no No meio mundo dos hípico, andando homens, para lá e no para mundo cá, hippie. viajando, Nem na viajando, minha. Quando eu via- fui, muito tempo depois, minha família também chiou. Não meu pai, porque meu pai era. Mas meus tios. Imagina, você vai deixar ela aí sozinha. Isso viajando para tudo que é. muitos anos depois, né? Então, é uma coisa que eu reconheço assim, que eles foram super Sei. compreensivos, dizer, não, a gente tem que deixar ela aí, porque realmente é uma coisa que ela está Amo. focada nisso e Uhum. me acompanhou super bem E nesse aí você tempo tinha aí, feito a casinha no paddock no paddock, e ele, e e, ele, e aí ele ia sempre lá visitar e olhar. E aí começou a ajudar a gente a fazer o resto, fazer aquela aí sede ali, começou a com participar com do. uma Aí o coisa de terreno para o cocheiras. outro, o terreno para o outro lado, primeiro o Luiz Carlos Aguiar, pai do Boto, comprou aquela parte de lá. Sei. E depois eles pararam, o pai parou, o Boto parou de montar. Parou de montar. Aí o papai comprou, junto com um cunhado meu, a outra parte, porque aquilo era muito perto. Então, se aparecesse alguém que não tivesse nada a ver, Sei. ia ser terrível. Então, comprou aquela outra parte e juntou aquilo tudo. E quer dizer, logo um pouco depois do começo, para mim e para o Antônio, manter aquilo já estava difícil, sabe? E então, e nossos alunos levavam os cavalos para lá nas férias e Uhum. ficavam hospedados lá. E quando recomeçava a temporada, como a gente costuma fazer até hoje, fevereiro, Sim. eles Descia começavam a os ir até cavalos. lá, eles iam para lá, montavam Ah, ia montar, sei. cavalos, e desciam, entendeu? E eu, por exemplo, eu saía e arrumava. A gente tinha sempre aquele churrasqueira que a gente chama ali naquele lugar que tem até hoje,
Então, eu Sei, botava na geladeira bebidas e coisas, e linguicinhas da Pavel, aqueles negócios, e ia dar aula. E eles acabavam de montar, sentavam ali, ficava todo mundo bebendo, e não sei o quê. Tinha um sei. caderninho que existe lá até hoje, um Até caderninho, hoje. cada Você um que anotar o que você come, que come. bebe, isso começou naquele tempo, sabe? Que bacana, que legal. É. E então é esse pessoal que ia para lá sempre. Ó, Ana Luísa acabou de entrar. Oi, Ana, esse pessoal que ia para lá sempre começou a Começou. dizer, olha, nós começamos a pensar em fazer aquele loteamento, Quando. porque aquilo estava Sei. muito. Fazer um condomínio lá. E o pessoal todo que já ia para lá sempre topou e Quem foram os deu primeiros certo. que compraram? A Ana Luísa, João Roberto, Nolasco, Ana Luísa tinha Cadu. aula com você? Não, a Ana Luísa sempre foi com o Luciano, mas os Aham. outros, o João, o Nolasco nesse tempo, não sei, porque eu dei aula para o Nolasco logo que eu voltei da Europa. Foi o primeiro aluno meu, foi o Nolasco. E o Chico Brandão, Cadu, E o Guga? Guga Guga Padilha. Padilha? Aham, E o Chico Brandão montava com você, o Chiquinho? montava. Que legal, bacana. E aí você, bom, aí você nunca parou de dar aula, né, Lúcia? Você dá aula até hoje, né? Não, eu parei depois do. Não sei quando que eu parei. Quando eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo, que eu quebrei a perna, lembra? Lembra? Eu dava aula, mas aí eu comecei a Não sentir podia mais montar. que eu não estava montando como eu montava, sabe? Aí eu fiquei meia chateada, porque eu sentia que eu não estava trabalhando da maneira que eu precisava trabalhar os cavalos, sabe? Com aquilo que Sei. agora você tem que enfrentar ele, fazer não sei o quê. Eu estava sentindo que eu já não estava enfrentando mais. E aí comecei a ficar danada comigo. E aí depois comecei a depender de outras pessoas. Quando você monta cavalo de aluno, cada cavalo tem uma mania. Tem um cavalo que você monta não sei aonde e sai corcoviando, o outro faz não sei o quê. E eu comecei a ficar meia desconfiada dessas coisas, né? E Sei. aí tem que pedir para alguém montar antes. E eu até bobiei, porque podia ter tido alguém que me ajudasse, sabe? Um montador, alguma coisa assim, Sim. que me ajudasse nessa hora. Um cabelinho da Comecei, vida. comecei a depender de pessoas assim, então, o cara está montando, eu tinha que esperar o cara parar de montar para vir Sim. montar o cavalo para mim e tudo. E isso foi me chateando e tudo. E, ao mesmo tempo, comecei a me interessar em armar pista. E aí eu ainda dava aula e estava já começando Começou a fazer os cursos. Aí você começou a fazer curso. E aí começou a acontecer de eu estar preparando um desempate e meu aluno ser o primeiro no desempate. Quando eu vi, o meu aluno já estava entrando e eu não consegui ir lá na distensão. Começou a ficar meio bagunçado o negócio. Sei. E aí eu achei que já não estava, que eu devia. Eu já estava me dedicando também muito a esse negócio de armar pista e tudo, e naturalmente eu fui deixando de ter esses alunos E e virou fera também nisso, né, Lúcia? Incrível. Tudo que você toca, você vira fera. Porque não, você virou fera em armar pista. Você é uma das melhores do Brasil, não é? eu faço força para fazer o melhor que eu posso. E não, você nunca nem sonhou com isso, nem nada, né? Foi uma coisa que foi Não, acontecendo. foi Então vamos acontecendo. lá. Vamos fazer um ping-pongzinho rápido assim. Bom, melhor momento, Olimpíada. Claro, a Olimpíada e os dois grandes prêmios que eu ganhei, e o segundo lugar em Roma, e o meu campeonato brasileiro com 18 anos, Que com o você ganhou Eloy e o do Neto, Renildo. Do Eloy e do Renildo. Foram inesquecíveis para mim.
Entendi. E o pior momento? Pior? Olha, se eu não pensei nele até agora é porque eu não tive, assim, uma ruim, Legal, é isso aí. né? É isso aí. Tá certíssimo. Vem cá, e um arrependimento? Tipo, se você pudesse fazer de novo, começar a estar naquele lugar de novo, fazer diferente, o que que você teria feito diferente? O que que você faria diferente que você fez na sua vida? Eu talvez tivesse continuado mais tempo montando a cavalo, saltando Pois é. prova e indo mais longe. Foi uma pena, né, você ter parado, né? Quer dizer, É, foi o meu momento foi esse, foi é, o que eu quis e tudo isso. E eu não me arrependo nem nada, mas sei. talvez às vezes eu penso, se eu tivesse continuado, né? Mas naquele tempo continuar era muito difícil, então era uma coisa impossível. Tinham poucos profissionais, né? Impossível não dá para fazer. É. E quem foram, além do Neco, imagino que você vai falar, que outros ídolos assim do hipismo? O Neco Rodrigo, né? O Filipinho, que eu já vi que está por aqui. Tá, Você não pode tá. deixar de ter desse cara que monta feito um. Uma vez eu falei alguma coisa para ele numa entrevista que ele estava fazendo. Eu disse que ele era o Ayrton Senna do nosso hipismo. Eu acho que ele. Olha, tá vendo, Felipe? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Alguém está perguntando que horas. Ah, é Lolo Judes, que ano que você parou de montar? Não, quando voltou da Europa. Não, não, parou agora, né? Agora, quando quebrou a perna. Que ano que você quebrou a perna? Ai, não sei. Dois. Há uns 20 anos. Não, menos. Que eu Não, parei de montar, há pelo menos uns 15 menos. anos eu já parei de montar. Não, menos. Menos, Lúcia. Lúcia, porque eu voltei há 15 anos e você ainda estava montando há uns 10, eu acho, né? Acho que mais. Enfim, é. E os, sem ser brasileiro, Ah, ídolos então, o que assim a gente dos. estava falando aqui, Neco, Filipinho, né? Alfinete, uma maravilha, né? E sabe um cara que era muito bom, um sentimento espetacular, era o Gerson Monteiro. Muito bom. Sabia que você fala dele. É. Carvalhinho, né? Que teve aí fazendo a live com Você, você. e você pegou bem Quando ele foi, montando o cavalinho? Porque eu era, nunca vi o cavalinho o montar. Carvalhinho era um cara que você procurava se espelhar nele, porque o Neco, quando eu comecei a montar, eu vi pouco Neco aqui no Brasil. Então, era o Carvalhinho, era o melhor cara que tinha lá na hípica, e o Que estilo dele, né? barato, olha. A maneira de montar, ele era assim uma perfeição, aquela mão dele, a posição dele no cavalo e tudo, aquilo tudo era uma facilidade que você procurava fazer igual a ele. Pois é, e você sabe que eu entrevistei ele aqui, né? E ele é praticamente autodidata, né? Quer dizer, teve alguma ajuda do Dr. Hermes ali e tal também, né? Né? Mas praticamente autodidata, né? Incrível, né? Como é que é o sentimento, né? É. E a gente, você sabe que a gente aprende muito na cerca. Olhando. Eu acho que, nossa, Ele falou isso. que quando a gente teve, eu tive muita gente boa para olhar e para aprender, né? Aqui no Brasil e depois quando eu estive na Europa e tudo. Mas quando eu saí daqui do Brasil, eu já saí daqui tendo visto bastante gente boa e que a gente ficava tentando imitar sempre. Que legal. E lá na Europa, quem que te chamou a atenção, assim? Ah, o Alvin Schockemüller, Uhum. que era o Bambambam Bam Bam nessa época que eu tive lá, a equipe americana, Steinkraus, Saquete Kursner, um espetáculo, esses dois. O Steinkraus que ganhou as Olimpíadas, né, que eu fiz. E os ingleses, eles montavam super bem, não eram cavalheiros assim que fossem
bonitos de você ver, agradáveis e tudo, mas eram super eficientes. O David Bloom, o Harvey Smith, foram do tempo que eu estava lá. O Dizeu, né? O Raimundo Dizeu, Os italianos. Raimundo Dizeu Piero, o Graziano Mantinelli também. E, deixa eu ver, francês, tinha o Marcel Rosier, o pai desse Rosier da agora. Dois Rosiers, né? Tem dois filhos, tem o Felipe e o Thierry. Que mais? E hoje em dia, você acompanha hoje em dia o esporte? Você tem alguém assim que você acha que além do Rodrigo? Não, para destacar-se especialmente porque eu acho que esse esporte também vai muito do tempo que o cara está com um cavalo bom, sabe? Então você tem aqueles conjuntos, você vê mesmo a alemã, no tempo que ela tinha aquele cavalo, como é que ela chama, que casou Quem? com... Heidi Rubiani? Não, É? não, essa mais atual que casou com o francês, o irmão, Meredith é, Michaels. Essa? Perbaum, é. Ela é americana, né? Ela era um Ela é americana. espetáculo. Ela monta pela Alemanha, mas ela é americana. Ela era um espetáculo, aquele cavalo, né? É, Hoje, Shutterfly. depois você não viu mais ela, né? É. Agora ela tá com os cavalos novos. Então, você tem uma série de cavaleiros que são muito bons. E está tá se sobressaindo em certas épocas aquele que está junto Cavalo melhor. com o Rodrigo Pessoa, né? É um exemplo. Apesar do Rodrigo, qualquer cavalo que ele monta, ele sempre arruma alguma coisa, mas a época dele, né, com aquele cavalo. É. Pois é, e os cavalos da história? Qual foi seu cavalo, assim, o mais tchan para você, assim? Foi esse da Europa, né? Não, eu sei, mas sem ser o seu, da história. Que eu achei mais bacana. Balubê. Do meu tempo. É do seu tempo, é. É. O Balubê não é do seu tempo, né? Não, mas a gente acompanhou muito. É É. um cavalo extraordinário. Acho que fico com ele, fico com ele. Tá Porque ele bom. era rápido, ele era limpo, nossa, um espetáculo de cavalo. Lindo. É, E garanhão. com uma personalidade danada. É, super. Eu acho que você não tenha falado o que você queria falar. Não, então há quanto tempo? Acho que. Não, faltam 15 minutos, um pouco menos de 15 minutos. Você acha que. O que você mais gosta de fazer de tudo que você já fez no esporte? O que você mais gosta de fazer? Competir, dar aula, armar? Competir. Competir, né? Com um bom cavalinho. Eu queria saber o que você acha um pouco da diferença do esporte, né? Desde a armação até tudo, né? O peso dos obstáculos, o estilo do seu tempo para agora. Eu acho que no meu tempo os obstáculos eram muito cheios, muito compactos, né? Eu acho que antigamente até você tinha assim mais refúgio, coisa que hoje em dia você não tem quase, né? Mas antes você imagina, você montava um cavalo, tinha um cebe, rolo, vara, com isso, com aquilo. Até outro dia apareceu, acho que foi o João Aragão, saltando no cepel, um triplo, e não sei, eu não me lembro como é que o Gui apareceu como é que o Gui apareceu nessa transmissão. Congelou. O triplo Acho que que deu uma parada.
João saltou? Bom, já está, porque caiu, já está. O triplo que o João saltou era muro com vara, um lance, muro com 2 varas, um lance, muro com 2 varas. Aí o triplo de muro? Aí o Gui falou, gostei desse triplo de muro. Vou repetir. Eu não me lembro onde é que isso apareceu. Sim. Não, mas nem pode, né? Hoje em Thiago dia, Marques, triplo de muro, um lance, foi isso. Nem pode, né, Lúcia? Não pode, né? Pode muro em triplo hoje em dia? Acho que não tem nada que diga que não possa, né? Mas ninguém usa mais Ninguém isso. bota, né? O Thiago está dizendo que foi no Facebook do João que apareceu isso. Gente, que loucura! Era cada combinação. E o cavalinho contando as quádruplas, tríplice no meio do triplo. Bom, você pegou tríplice no meio. Eu também peguei tríplice no meio do triplo. Eu também peguei. Mas então você precisava chegar com um pouquinho mais de decisão, às vezes, porque os obstáculos freavam um pouco os cavalos, né? E hoje em dia é um pouco ao contrário, né? Você tem que chegar com mais delicadeza, com mais, principalmente sem atacar demais. Os obstáculos são muito leves e muito abertos. E as distâncias? As distâncias mudaram? Mudaram, porque antigamente você só conhecia 15, 18, 21, 24 e 27. Né? 27 eram 7 lances. Então, hoje em dia, nossa, 28 você faz. Ninguém media os lances na pista, né? Porque só perguntava quantos lances eram, né? Mas não precisava medir. Não precisava medir. Ninguém mudava muito. Isso faz muita diferença, né? Ficou muito mais técnico, né, Lúcia? Você tem uma variação muito maior hoje em dia de montadas, do que você pode fazer na pista e tudo. Me diz uma coisa, qual é um conselho assim que você dá para quem está começando a montar, para quem quer competir? Olha o Antônio falando oi. Para quem quer competir, para quem quer ir para uma Olimpíada como você foi. Qual o conselho que você dá? O que tem que fazer? Eu acho que você tem que se dedicar absolutamente de corpo e alma. Se aquilo passar a ser a coisa mais importante da sua vida, você realmente focar naquilo e você ter uma boa cabeça para você poder ter pessoas que venham te ajudar, né? Que venham ou se você não pode ter o seu cavalo, você tem que ter alguém que te patrocine, né? Então, o seu comportamento é muito importante, né? O seu bom senso, a sua responsabilidade, o seu respeito pelo cavalo, pelas pessoas que estão ali te apoiando. Eu acho que é isso. Você tem que querer mesmo. Acho que quando a gente quer mesmo muito uma coisa, eu, por exemplo, quem diria que eu ia de repente bater lá na Europa, montando a cavalo e tudo, no meu tempo, sabe? Da minha família, da nossa criação, como você fala, na antiga e tudo, ia chegar até lá, né? Mas foi realmente o foco naquilo é que me permitiu chegar até lá. Então, eu acho que a gente pode muita coisa quando a gente realmente quer e se dedica de coração ao que você está querendo, né? Tá ótimo. Olha, entre as perguntas, muita gente fez pergunta que você já tinha respondido, por isso que eu não repeti. O Fábio mandou te dar um abraço, dizer que tem muito orgulho de ter tido aula com você. Ele teve aula com você, o Fábio?
Ele teve um pouco no começo da carreira, na carreira dele, teve, e eu acho que o Fábio hoje em dia é um super cavalheiro e admiro ele demais dele ter tá onde ele está agora, né? Poxa, ele com a família toda, com esses cavalos todos que estão podendo. É isso que eu estava falando, você saber levar a sua vida, né? Você realmente se dedicar, você ser um cara que respeita as pessoas, que é amigo dos outros, que É confiável, né? e que realmente ele foi firme aí no que ele estava almejando na vida dele, né? Ele não andou, não saiu da linha dele. Chegou lá, né? E ainda vai fazer muita coisa, eu acho, né? Tá só começando lá. Ele está falando aqui que te admiro muito também. Filipinho está dizendo que você é ídolo também. Lúcia é ídolo. Filipinho. Imagina, eu sou. Fã deles. Beleza. Quer deixar um recado para alguém? Quer falar mais alguma O coisa? Filipinho pequenininho montava a gente, depois, quando ele cresceu já mais um pouquinho, a gente já ficava olhando como é que ele fazia, porque ele já inventava, né? Né? Tá vendo, Felipe? Olha que beleza. Deixa Maravilha, uma Lúcia. coisa, não, eu acho que eu deixo que quem quiser fazer sua carreira hípica e chegar a coisa, você tem que focar e tem que se dedicar de corpo e alma, verdadeiramente. Maravilha. Então, Lúcia, queria te agradecer demais. Só um minutinho, João, para um minuto, só um minuto, estou terminando. Queria te agradecer demais, né? Adorei esse papo. Acho que foi legal, todo mundo acho que conheceu um lado aí da sua vida que não conheciam. E a história do esporte, né, que a gente está podendo, sobretudo o esporte carioca, né, que a gente está podendo resgatar. E convidar vocês para a semana que vem, eu vou conversar com Hélio Pessoa, que também é outro, né, que tem bastante história, Uhum. né? Ótimo. E é isso, agradecer demais. Eu que te agradeço você ter me chamado, ter lembrado de mim aqui para a gente conversar um pouco. E a todo mundo E a gente não falou do mais tem... importante, que hoje em dia você é a primeira-dama da hípica também, né? Mó barato, né? Um clube que você começou a montar, virar primeira-dama é legal, né, Lu? Pois é, estamos aí. Então tá. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aí assistindo a gente. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Obrigada, Lúcia. Manda um beijo pro Antônio. E Tá. fala para ele que eu tô querendo conversar com ele se ele quiser, tá? Tá bom, tá. Falo com ele. Beijo. Vou encerrar aqui, todo senão mundo. vai cair. Obrigada. Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Beijo. Tá.